Olá, gravamos um episódio super especial do podcast da MIT Technology Review Brasil e o tema foi CAR-T. Conversamos com a doutora Catarine Moura, presidente da Abrale, doutor Cláudio Táfila, presidente da ASAP e Rogério Scarabel, ex-diretor-presidente da ANS. Nessa conversa falamos sobre o que é essa terapia e exploramos diversas oportunidades para viabilizar o acesso aos pacientes. Te convido para assistir um trechinho dessa entrevista aqui agora e, se quiser assistir o episódio completo, o link está logo abaixo. Obrigada. Queria conversar agora com você, doutora Catarine, falando um pouco sobre essa terapia, né? A gente sabe que o uso das células CAR-T, eles têm mostrado importantes resultados, representando uma nova perspectiva no tratamento de alguns tipos de câncer que até então não tinham opções eficazes de terapia. É uma opção de tratamento com resposta duradoura e até mesmo curativa. E quando a gente fala de oncologia, a gente vê muito pouco se falar em cura, a gente vê muito mais se falar em tratamento paliativo, e eu queria que você contasse um pouco para a gente qual o impacto dessa nova terapia para os pacientes. Falando da perspectiva de um impacto, acho que é um consenso, né? Estamos todos vendo a terapia CAR-T-cell com grande entusiasmo, né? Seja porque ela traz uma ampliação nas alternativas terapêuticas para alguns tipos de câncer, como você muito bem falou, Camila, e os cânceres hematológicos são cânceres raros, né? Muitos deles com um tratamento prolongado, enfim, é uma jornada oncológica, não é uma jornada terapêutica simples nem comum. Então, é com grande entusiasmo que a gente recebe essa notícia, sobretudo para aqueles pacientes refratários às outras linhas de tratamento, né, ou pacientes que estão em remissão, e sempre há esse entorno, né, esse foco voltado para um atingimento de um desfecho clínico tão esperado, que é a cura. Mas existem outros resultados em saúde, na perspectiva do paciente, que são muito interessantes, né? Então, para citar aqui alguns, né? O paciente está vendo com entusiasmo, mas para além de entusiasmo, ele está vendo com grande esperança de vida, né? Maior sobrevida, existe uma expectativa de um prolongamento de vida a partir do acesso a essa terapia. Anos de vida com melhor qualidade, né? Então, esses são outros resultados, né? Prolongamento, sobrevida e qualidade de vida, que não estão exatamente na seara da cura, mas que têm um grande interesse por parte dos pacientes. Eu acho que é muito legal a gente poder ressaltar que o paciente recebe, nesse momento, uma renovação, né, da perspectiva de ter uma vida com mais qualidade. E isso parece pouco, mas é muito. Então, a gente está falando de pacientes, por exemplo, com leucemia linfoblástica aguda, linfoma de célula B, ou mieloma múltiplo, entre outros. Então, a gente está falando de um paciente que está numa jornada muitas vezes desgastante, né, não obtendo um desfecho clínico imaginado, não tendo uma resposta adequada a tantas linhas terapêuticas, enfrentando tantos efeitos colaterais, ou seja, receber uma notícia de uma terapêutica personalizada, altamente específica, que pode trazer, e tem se mostrado, né, trazendo resultados positivos, minimamente renova a esperança desse paciente. Então, minimamente, eu acho que são esses os impactos, né, que são positivos e trazem uma perspectiva bastante diferenciada para um paciente que muitas vezes já está fora de possibilidade em relação às terapias convencionais existentes. Perfeito, doutora Catarine. De tudo isso que você contou aqui, eu acho que uma coisa marca e mostra realmente a relevância e a importância, né? A esperança para o paciente. Para o paciente, isso é uma esperança ainda de cura, como você disse, de retomar a vida, enfim, e isso faz todo sentido. E aí eu queria aproveitar esse gancho para, Scarabel, te perguntar, a gente sabe que a gente está falando de um desafio para garantir o acesso dos pacientes a essa terapia que traz toda essa esperança. E por a gente estar falando de uma nova abordagem, né, onde o medicamento ele é administrado numa única dose, existe esse desafio de o custo de tratamento ser visto como algo que é feito de forma antecipada, aí depois que você vai observar esse desfecho no paciente. E aí, nesse contexto, a gente acaba precisando repensar a questão do financiamento da saúde. Eu queria que você contasse um pouco com a sua experiência, o que você acha que poderia ser uma solução para que a gente consiga garantir esse acesso? A solução viável é trabalhar em parceria com as operadoras,
as autoridades regulatórias, a Anvisa, a ANS, para desenvolver políticas de reembolso mais flexíveis e mais abrangentes. Então, lembrar primeiro que a agência, a ANS, desde 2017, tem uma resolução que permite fazer esse compartilhamento desse risco. Então, somado a isso pelas operadoras, incluir acordos inovadores, compartilhamento de risco por desempenho, por volume, que pode também incluir questões de pagamento parcelado, negociação de preço e até mesmo uma criação de um fundo com financiamento específico para as terapias inovadoras como o CAR-T. Algumas questões nós precisamos sentar para ultrapassar. Nós temos dificuldades nessas negociações entre laboratórios, operadoras, prestadores, muito mais talvez por conta do desconhecimento desse processo, desses acordos inovadores, de compartilhamento. Nós temos uma baixa cultura de mitigação de risco, né? Já vista aí, nós temos dificuldades de implantar APS, modelos de prevenção de forma geral. Nós temos também reduzido o número de especialistas sobre esse tema, pouca experiência no país sobre esses acordos comerciais e jurídicos, e também uma dificuldade de mensuração e execução desses procedimentos e do resultado. Então, eu penso que é importante a gente construir uma relação de confiança entre esses atores, né? Operador, prestador, envolver também o que eu acho que é mais essencial, que é o envolvimento do paciente. A gente vê muito pouco envolvimento do paciente nessas discussões, quando a discussão é sobre acesso, quando a discussão é sobre financiamento, né? Então, esse envolvimento para que haja previsibilidade. E também outro ponto importante é a transparência dessas ações, né? Então, se comunicar claramente, ser transparente na relação aos custos, garantir que o paciente tenha essas informações, parece fundamental e de grande importância. Mas só se consegue isso se nós promovermos diálogo, um diálogo que seja contínuo, né, entre todos. Essa colaboração pode resultar em estratégias conjuntas importantes, de forma a tornar esse acesso a essas terapias muito mais equitativo, muito mais acessível. Seguindo essa linha, né, de se ajudar, quando a gente pensa no mercado privado e nas operadoras, a gente já tem ali por si só um cenário diferente, né? A gente tem cerca de 700 operadoras com beneficiários ativos e a gente sabe que muitas delas, a grande maioria, tem menos de 8 mil beneficiários, se não me engano, cerca de 150 operadoras, e que 20 ou menos de 20 operadoras têm realmente mais de 500 mil beneficiários aí compondo grande parte do cenário, que é o cenário que a gente está discutindo aqui agora. E aí acaba surgindo um medo, já ouvi algumas operadoras falando a questão de tipo, mas e se eu pago por um tratamento como esse, de altíssimo custo, e daqui a pouco esse paciente, esse beneficiário não está mais na minha carteira, não está mais compondo a minha carteira? Eu gastei e não vou colher, né, desse benefício. Você acha que isso realmente é um empecilho? Como que a gente pode solucionar isso? A gente não está discutindo aqui se a gente deve incorporar alguma coisa que traz benefício. Isso não cabe mais a nós discutirmos isso, porque a gente já sabe que traz benefício. O Scarabel trouxe alguns exemplos do que é feito, inclusive em outros lugares do mundo, e que a nossa legislação já permite. Agora a gente vai falar do como, né? Como é que a gente viabiliza isso nesse cenário que a gente está inserido. Dentro desse cenário, hoje, as operadoras de plano de saúde já trabalham com um processo de escassez, não de abundância, né? Então, tendem cada vez mais a tentar limpar dentro dos processos de cobertura aquilo que eventualmente não traz nenhum tipo de desfecho, resultado, eficiência. E nisso ainda são não tão eficientes, né? A gente tem estudos aí do IES, por exemplo, que mostra um índice de 20% de desperdício no sistema de saúde, não só público, não só privado, não só brasileiro, né? O mundo todo desperdiça demais. Como é que a gente conseguiria viabilizar um menor desperdício para poder reinvestir esses recursos? E a outra coisa que você traz, que é mais específica do mundo da saúde suplementar, é como é que essas operadoras enxergam esse desafio de incorporar novas tecnologias
sobre o olhar do ROI, né, do retorno sobre investimento. Muitas delas têm capital aberto em bolsa, né? Então essas operadoras elas têm que prestar contas para terceiros, não é só para os seus beneficiários, para os seus prestadores, para o seu público interno, tem que achar uma viabilidade dentro desse cenário todo. Como é que isso se desenrola? É muito claro que as operadoras terão que estudar isso de uma forma diferente do que hoje se inclui em termos de avaliação de tecnologias em saúde. O que a gente está discutindo agora é alguma coisa um pouco mais complexa, que a racionalidade não vai resolver. Aqui é muito mais indo para o lado do escarabel. Como é que a gente consegue viabilizar uma política brasileira para integrar os sistemas e conseguir viabilizar, porque operadoras não terão um retorno sobre investimento específico, né? Caterine trouxe muito bem essa questão da dinâmica do paciente, né? Como o paciente enxerga, como os profissionais de saúde enxergam, mas o sistema precisa viabilizar isso. E essa questão de minimizar o impacto de custos indiretos, outros ciclos terapêuticos, a qualidade de vida do paciente, isso é importante, mas não fecha a conta, né, sobre o olhar financeiro, né? Não é aqui o Cláudio médico que está falando, é o Cláudio gestor que está falando, e eu acho que é importante a gente deixar claro isso. Então, novas formas de tratar essa questão de uma forma mais ampla, não especificamente numa operadora, tem que ser discutidas, porque senão as operadoras vão se fechar e quando existe um fechamento, a gente consegue ver claramente que como não cobrir, né? E a gente precisa discutir como viabilizar, porque é uma terapia necessária. Eu trabalhei numa operadora que a gente tinha 8% de taxa de cura em oncologia, né? O resto tudo ou era paliativo ou neoadjuvante. Como é que a gente consegue transformar essa realidade para eventualmente oferecer planos de saúde mesmo, né? Então, mas operadoras de plano de saúde sozinhas, e nessa realidade que você falou, são 2/3 das operadoras que têm, em média, 8 mil beneficiários. Se um evento desses cair numa operadora dessa, não tem viabilidade para esta operadora. Ela vai ter que achar um outro subsídio. Então, como a gente consegue implantar uma coisa tão necessária, que a gente não discute validade técnica, científica, mas num sistema que carece ainda de recursos.